Roger, tudo bem? Te perguntar um pouco da sua sensação, né? Você anda acompanhando a repercussão da torcida e um pouco do que você pensa a respeito desse novo desafio. A minha sensação é de muita felicidade, muita alegria, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo, né? E estou muito motivado, né? Estamos todos muito motivados com essa oportunidade para fazer um grande trabalho. Roger, você pega o time na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o que isso já pode ser um adianto para o seu trabalho? Não, é importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato em não tão boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade ao trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas. A gente sabe que pela grandeza do São Paulo a pressão existe ao natural, né, para poder assumir um grande clube, mas eu queria que você falasse sobre a sensação de poder trabalhar novamente com o Rui, esse convite que foi feito, esses primeiros contatos. É por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, né? Porque, né, eu já conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos, né? Eu tenho certeza, né, e sei a magnitude da experiência, né, que eu estou começando agora, mas eu me sinto plenamente preparado, né? E eu tenho certeza que a torcida, né, ela vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos. Ô Roger, eu queria que você mandasse um recado para a torcida do São Paulo agora na sua chegada, sua primeira palavra como treinador do time. O que eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube é muito grande, né? Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, eu sei do momento que eu chego no clube, né? Eu sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos. Do São Paulo, né, o Arnaldo? A contratação foi acertada, não foi anunciado oficialmente ainda, e ele tem o respaldo, sobretudo, do Rui Costa, executivo de futebol, que trabalhou com ele no Grêmio, aquela história que a gente está falando, teria pavimentado o caminho para o Renato. Quando o Renato foi campeão, nem o Roger e nem sequer o Rui Costa estavam mais no Grêmio, mas o Grêmio foi lá campeão da Libertadores. Ele estava livre no mercado, né? Desde que saiu do Internacional, não tinha tido nenhuma proposta, enfim, não topou. E agora chega ao São Paulo, Arnaldo, com uma enorme rejeição, que eu não me lembro recentemente de um treinador que tenha chegado num clube com tamanha rejeição. Você lembrou do Mano Menezes, mas o Mano Menezes no Palmeiras tinha um componente que o Roger não possui. O Mano Menezes era muito ligado ao principal rival do Palmeiras, o Corinthians. Ele era identificado como um técnico corintiano. Essa era a principal razão da rejeição ao Mano Menezes. O Roger não, ele chega com uma rejeição por si só. Ele não é um técnico corintiano ou palmeirense, embora tenha trabalhado no Palmeiras, né? Eu acho que é a circunstância, Tironi. E a circunstância de o torcedor do São Paulo não querer a troca, não querer a saída do Crespo, e saber que no mercado nacional, e quando você troca um técnico estrangeiro no meio da temporada, normalmente vem um brasileiro, a não ser com raras exceções, a não ser em clubes que tenham muita grana para gastar, o que não é o caso do São Paulo, vem um técnico brasileiro. E dentre as opções brasileiras, você não tem muito por onde fugir, né? O São Paulo não tinha condição de contratar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também não tem interesse, em princípio, de trabalhar num outro clube brasileiro nesse primeiro momento. E aí você tinha poucos nomes, né? Você tinha o Roger, o Cuca, o Fernando Diniz. Cuca e Fernando Diniz já passaram pelo São Paulo, não muito recentemente, mas passaram com máculas no trabalho. Quase que, por exceção, você chega ao nome do Roger. E aí, você tem total razão, é uma decisão completamente autoral do executivo de futebol Rui Costa, que agiu mais ou menos como Boto, digamos, depois a gente vai comparar com o Rodrigo e a semana passada, né, com as nossas discussões aqui, nós, o Rodrigo, sobre a substituição do Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, e do Rafinha, recém-empossado como coordenador de futebol. Digamos que a dupla acredite mais num trabalho nacional do que num trabalho gringo. E não enxergasse no Crespo o treinador ideal, ou o treinador com as características que eles
mais desejavam. Não era o técnico do Macis, né? Claro, porque o Macis acabou de substituir o Casares e o Crespo já estava, mas nunca foi também o técnico do Rui Costa e também do recém-chegado Rafinha. Mais ou menos como foi a história do Felipe Luiz em relação a BAP e Boto, né? Mas o São Paulo não é Flamengo, né, Tironi? O São Paulo não tem margem de erro, né? E eu acho que a rejeição, a troca, ela caiu pior na comunidade são paulina do que na rubro-negra, por incrível que pareça. E aí tô com o Danilo. O Roger é o menos culpado disso tudo. Então essa hashtag Fora Roger, no fundo é uma crueldade com ele, né? Que nem chegou, né? Mas ele carrega essa rejeição prévia inquestionável. E aí, só para a gente também poder debater com os companheiros, dá para entender a revolta da comunidade são paulina com a saída do Crespo, porque o Crespo não preencheu nenhuma daquelas listinhas do checklist dos pontos de demissão de um treinador. Muito menos os resultados, que estavam acima da expectativa, sobretudo no Campeonato Brasileiro, né? Até nessa comparação, o Felipe Luiz vivia um pior momento do que o Crespo, né? Claro que o Felipe Luiz teve o ano passado brilhante, mas no momento o Felipe Luiz vivia um pior momento que o Crespo, né? E acho que as questões levantadas, apontadas, as impressões ou o sincericídio, eu sempre falo para vocês isso, estou velho e cada vez mais convencido. Acho que eu tenho essa tese desde que eu trabalhava aí na Folha Anual. Técnico ou morre pelo resultado, normalmente é assim, ou morre pela boca. No caso do Crespo, ele morreu pela boca, porque falou verdades que o São Paulo se recusa a aceitar. O São Paulino não. O São Paulino quer verdades. O São Paulo, instituição, trocou o presidente, mas eles continuam com medo da verdade. E por isso demitiram o Crespo. Ô, Rodrigo, no meio dessa coisa aí de troca de treinador, se falou em 2 nomes, até chegar no Roger Machado, que era a terceira opção, enfim, que foi quem topou. Não. Então fala. Não, só para deixar claro, o Roger Machado era a primeira opção do Rui Costa e sempre foi. É o cara de confiança dele. Cogitar outros nomes, talvez pela possível rejeição, mas o ficha 1, vamos sempre lembrar, não vamos tirar essa responsabilidade. O ficha 1 do Rui Costa, desde que ele assumiu o comando autoral do futebol do São Paulo, sempre foi Roger Machado. Sim, mas pelo menos eu li em vários lugares de pessoas bem gabaritadas de que, por causa do contato do Rafinha com o Luiz Felipe, com o Felipe Luiz, ele poderia tentar o Felipe Luiz. E também falaram do Galhardo aliás, o André Plihal, que é nosso companheiro, escreveu exatamente isso, que o Galhardo se assustou com os valores com relação ao Galhardo e que imaginava que o Felipe Luiz, pela aproximação com o Rafinha, poderia topar. É isso que eu queria falar com o Rodrigo, que me parece um delírio, porque qualquer pessoa que tenha lido uma linha do noticiário do Flamengo recentemente já sabia que o Felipe Luiz não pretendia trabalhar no Brasil, mas só se ele fosse louco ele ia encarar um rojão como esse do São Paulo agora, me parece. Então teve isso também no meio do caminho. Esse é o ponto. O que dá para ver da demissão é que, ao contrário do Flamengo, o São Paulo não se preparou para demitir o Crespo, né? Apesar de ser um processo que tem similaridades, porque tem muito a ver mais com extracampo, desgaste de diretoria, discordância sobre métodos, né? Tudo que já foi escrito pelos colegas, eu fui conversar com os de São Paulo, disseram as mesmas coisas. O São Paulo foi escolher técnico depois da demissão do Crespo, né? E aí, realmente, eu concordo contigo que, em relação ao Felipe, era só olhar o contexto, inclusive a matéria que o nosso colega Mauro César publicou aqui, de que ele não ia trabalhar em outro clube brasileiro nesse momento, né? Que vale a tentativa, mas assim, você pensar como esse primeiro plano, me parece muito mais do que o Arnaldo está falando. Já era para ser o
o Roger, e aí o São Paulo fez uma tentativa para dizer que tentou, é a minha impressão, que dado do Exato. movimento ali que aconteceu, né? Porque assim, para falar assim, não, mas tem esse técnico aquele, como que vocês não tentam? E aí eles disseram ali, fizeram uma tentativa para constar em relação, mas o Roger, me parece justamente quando você olha que a principal motivo é esse desalinhamento da diretoria com o Crespo, né? Do discurso, principalmente, mas também ali de métodos dentro do clube, treinamento, troca de jogador e tal. Você vai procurar o técnico mais alinhado com o Rui Costa, que foi quem tomou a decisão, no caso, né? Então, é o Roger. E aí a gente olha para a carreira do Roger. Qual é o principal plano do São Paulo para esse ano? É o Campeonato Brasileiro, né? No qual o São Paulo está em segundo lugar, co-líder, como você disse. O Roger não tem bom desempenho no Campeonato Brasileiro histórico. Ele é técnico há 12 anos, ele tem 2 passagens boas, uma pelo Grêmio e outra pelo Inter em 2024, o Grêmio lá atrás. De resto, ele costuma pegar times no início e entregar, não exatamente na zona de rebaixamento, mas próxima dela, ali na 13ª, entre a 12ª e a 13ª. Isso em todos os times grandes, Atlético Mineiro, o próprio Inter, no ano passado. Ele só não entregou no Palmeiras, só que o Palmeiras que ele não entregou, ele entregou 8 pontos atrás do Flamengo. Não é que ele fez um trabalho de preparação pro Filipão. O Filipão entrou e mudou completamente o time dele. E aí ele tinha 8 pontos atrás do líder, que era o Flamengo, o Filipão tirou e ganhou o título em 2018. Então, não dá para dizer que ele estava preparando nada para ninguém, né? Dá para dizer, no caso do Renato Gaúcho, sim, que ele teve ali uma base de um time que tocava a bola e tal, mas o Renato fez muitas mudanças depois disso. Em 2017 ganha o título da Libertadores da Copa do Brasil pós-Roger, né? Então, assim, no Campeonato Brasileiro, o meta, eu acho que do São Paulo desse ano, não tem um bom histórico o Roger Machado. 2018, ele falou agora, o Rodrigo lembrou, 2018 o Felipão ele foi campeão, quando ele abre mão do brasileiro, não sei se vocês vão lembrar, ele decide jogar o brasileiro com o time reserva. Isso. Ele fala, não, vou jogar com o time reserva e vou tentar ganhar a Libertadores. O Palmeiras acaba sendo eliminado pelo Boca na Libertadores depois, num ano em que o Roger Machado foi e ganhou na Bomboneira, na fase de grupos. Era aquele momento em que o Palmeiras tinha a chance de eliminar o Boca na fase de grupos se entregasse o resultado, não entregou e acabou sendo eliminado pelo Boca. E o Felipão foi campeão do Brasileiro em 2018. E eu estava até olhando a sequência, quando o Roger Machado ele é demitido, tem ali vitória, 3 empates, uma derrota para o Fluminense e ele é demitido. Não estava numa crise profunda. E buscando, naquela época lá, eu trabalhava como setorista do Palmeiras e cobrindo o dia a dia de lá, a explicação para a demissão do Roger é algo que acompanha o Roger até hoje, que é curioso. A gente está falando de 2018 e agora a gente está em 2026. Em 2018, a explicação da diretoria foi: o Roger Machado é um cara extremamente preparado na teoria, mas é muito professoral. Foi essa a expressão que me falaram na época. Ele não consegue convencer o elenco. E desde então, você ouve isso por onde o Roger Machado passa. O Roger Machado é um cara super preparado na teoria, que estudou, que tem a prancheta, que tem a tática, que tem... Só que na hora de conseguir mobilizar o grupo de verdade, ele não consegue. Pode ser que ele venha a aprender com o tempo, não dá para dizer que não vai servir nunca. Tem técnicos super consagrados que demoraram 10, 15 anos para ganhar um título relevante. Mas a verdade é que até agora o Roger Machado não justificou essa aposta que o São Paulo está fazendo nele. Mas eu reitero o que eu falei na abertura do programa. O hate, o ódio jogado em cima do Roger Machado, para mim, a culpa não é dele. Tem que ser, se o cara tá bravo, tem que descontar no Rui Costa e no Rafinha, como o Arnaldo falou, que foram os dois aí que definiram com o aval do Macis para essa troca no comando. E para arredondar em relação ao Crespo, Tironi, eu li 35 mil reportagens ontem dos mais diferentes veículos, desde a arquibancada tricolor, que só cobre o São Paulo, até o UOL, Globo Esporte, Folha, tudo. Nenhuma justificativa me convenceu para a demissão do Crespo. É isso que a gente vai falar agora. Só antes, para pontuar tudo isso que a gente está falando sobre o Roger Machado, que é o novo técnico de São Paulo, os últimos momentos dele no Internacional. Olha nessa tela aí. Os últimos jogos dele pelo Inter, que foi o último trabalho dele, foram 2 vitórias, um empate e 7 derrotas. Foi aí. Perdeu para o São Paulo, aquele gol que o São Paulo ganhou,
com cavadinha do Luciano até, depois empate, depois vitória, enfim. E aí, esses são os últimos momentos do Roger Machado no Internacional. Essas 2 derrotas, 3 derrotas pro Flamengo, 2 delas na Libertadores, certo? Isso, que não teve nem jogo, né? Qual foi o último jogo? 3-2 para o Grêmio. Você lembra desse Grenal? O que aconteceu? Era ou caiu o Roger ou caiu o Mano, né? Ah, é verdade, é verdade. E aí, Os dois cairia, né? caiu o Roger Machado. E aí ele cai, o Grenal lá tem um peso. E, Gabriel, o elenco, né, ele também reagiu a essa notícia tanto com tanta surpresa quanto a gente, né? Por mais que você tenha um rumor ou outro, a gente ficou sabendo aí que muitos jogadores também ficaram meio surpresos, né? E alguns deles se manifestaram nas redes sociais também, né? Conta um pouco pra gente aí o que você conseguiu puxar desse lado do elenco aí também. É isso, Senna. Assim, é um choque geral, né? Entre os envolvidos. Tinha, sim, boato, possibilidade, mas a decisão ficou entre a direção de futebol e foi comunicada após o treino. Ele deu o treino normal, porque é pouco convencional, vamos combinar, né? Se fosse pós-eliminação, representação pós-eliminação, você até pode esperar que algo possa acontecer. Mas numa segunda-feira aleatória, deu treino semana passada, essa semana chega segunda, tchau. É de fato algo que pega o grupo de surpresa. A gente tem algumas mensagens, Senna, pra gente colocar na tela, de jogadores que fizeram postagens ao técnico Hernan Crespo. A gente começa pelo Jonathan Caleri, e aí você vai lendo aí também, né, Senna? Tá sem áudio. Desculpa, estava travado aqui o áudio. O Caleri foi um dos primeiros, né, que deu essa declaração, né, que se manifestou nas redes sociais, né? Então teve aí o story dele que fala, abre aspas, Hernan, querido, muito obrigado pelo carinho e respeito que nos deu durante todo esse tempo. Não podemos ser campeões juntos, mas o futebol nos dará revanche, né? Como ele diz, né? Nos dará outra chance. Te desejo todo sucesso. Aí foi a primeira do Jonathan Caleri, na sequência o Luciano, né? Que também se manifestou nas redes sociais falando obrigado por todos os ensinamentos, professor. Desejo a você e toda a sua comissão, né, muito sucesso na sequência da carreira. Outro que se manifestou foi o Damião Bobadilha, que colocou ali, Hernan, obrigado por todo o aprendizado vivido e por todo o carinho. Todo o melhor para você e para o seu staff sempre. Gratidão. O Gonçalo Tapia, outro jogador também que postou nas redes, colocou ali só palavras de agradecimento e o melhor para tudo que vier aí, Hernan Crespo, né, postando uma foto aí de abraço. E o outro foi o zagueiro, Alan Franco, que coloca ali, professor, muito obrigado a você e todo o corpo técnico por todo esse tempo de trabalho, todo sucesso no que vier. Espero que o futebol nos dê outra chance. Então, assim, por mais que se fale, né, Gabriel, e é normal, até natural que tenha, né, num grupo numeroso de pessoas, você não vai ser amigo de todo mundo, você não vai ter todo mundo ali 100%, mas a impressão que passa pra gente é que o elenco gostava bastante do trabalho do Crespo, né? Você vai ter um ou outro, né, mas pelo menos assim, os caras se manifestaram ali favoráveis a ele e até na saída, né? Eu acho importante a gente lembrar que o Hernan Crespo ele não é um técnico qualquer, ele é o Hernan Crespo. E eu falo isso pela questão, assim, de jogo, né, de futebol. Tapia, Caleri, esses caras, né, principalmente os argentinos, eles cresceram vendo o cara jogar, então não é também uma relação normal. Acho que dá para entender dessa forma. Ele é um cara que, antes, né, de ser técnico, ele já é uma estrela pelo que ele fez. Mas, obviamente, tem assim, divergências. Se fosse tudo esse mar de rosas, o cara tava até aí, até agora aqui, né? Não é também uma coisa assim. Acho que é interessante observar a movimentação de líder de elenco, né? Eu falo do Caleri sempre, para mim é um cara de extremo caráter, um cara que todo técnico que tá, ele defende até o final. Zubeldia, Crespo, Rogério Ceni, Carpini, ele sempre, o Bausa em 2016, ele sempre defende os caras. Isso é muito importante. Mas eu acho ainda mais importante a gente falar de quem ainda não postou. Então, os líderes ali de grupo, né? Eu não vi ainda a postagem do Lucas, Rafael, vamos ver o que eles vão falar e se eles vão falar. Porque aí talvez você possa ter algum indicativo. Há quem diga que não tinha uma relação muito legal com o Lucas, né? E que
na última coletiva dele, que ele falou lá do Lucas, falou que eu sou de outra geração, tal, essas coisas acabam pegando mal, né? Enfim, mas tá aí então esse tom das mensagens. Acho que o Hernan Crespo ele fecha um capítulo que é muito diferente do que foi em 2021, mas a forma que ele sai é parecida. Acho que é muito diferente porque esse ano ele tinha muito mais resultado do que ele tinha em 2021. Cara, chocante do que era em 21. Em 21, ele foi campeão paulista, mas ele estava mal no Campeonato Brasileiro. Então até tinha uma justificativa de campo para você tirar o cara. E aí teve questões extra-campo na época com o Corran, que era o preparador dele. Esse ano, não, né? Teve uma questão extra-campo ali, de escolhas, mas ele não tava. Não é que a gente perdeu um jogo, a gente perdeu do Palmeiras, obviamente, mas não é que teve aí um jogo que você fala, vai cair por essa partida. Então, é um pouco chocante, assim. Mas acho que da minha parte, para falar um pouco assim, eu sempre, cara, falo aqui um cara de um trato pessoal sensacional, um cara que é raro no futebol. Até troquei mensagem com ele agora há pouco, bem breve, até porque ele está num dia bem movimentado, em que agradeci ele pelo tempo de convivência, até porque, como eu estou em todos os jogos, né, do clube, dentro e fora de casa, às vezes eu vejo mais no Hernan Crespo o pessoal da comissão do que as pessoas, do que muita gente, cara, da minha família, e é triste constatar isso, né? Mas o tempo, 1 a 2 vezes por semana a gente está junto lá, coletiva e tal, então cria uma relação, obviamente. E ele falou, você é um grande profissional, mandou uma mensagem bacana e tal, e show. Não vou entrar também em outros detalhes aqui. Mas ele tá chateado. Acho que dá para deixar dessa forma. É algo que acho que ninguém esperava que fosse acontecer dessa forma, e aconteceu, cara. Então, assim, é um negócio realmente ruim, cara. Ruim a forma que foi conduzido, mas a gente vai acompanhando. E aí de novo, né, do Roger Machado, para quem tá perguntando de novo, ele é um cara que tem ali, então, um certo favoritismo, mas, ao mesmo tempo, tem uma rejeição muito grande. E eu acho que vai ser difícil segurar a bronca. Muita coisa, não. Mas se viesse o Felipe Luiz pro São Paulo para ocupar o lugar do Crespo, ok. Mas o São Paulo contratou o Roger Machado, um dos piores, se não o pior treinador desse país na atualidade. A média de permanência desse cidadão nos clubes que ele trabalha é de menos de 1 ano. E no ano passado quase que ele rebaixou o Internacional com as suas convicções falhas. O Internacional precisou contratar o Abelão, faltando 2 ou 3 rodadas para escapar do rebaixamento. Um cara que estava aposentado voltou a trabalhar só para salvar o Internacional do rebaixamento. O que o Abelão fez em 2 semanas de trabalho, o Roger Machado não conseguiu fazer desde quando ele pisou no Internacional. Quem me conhece sabe que eu não critico o treinador e tampouco faço um pré-julgamento antes do cara chegar. Só que esse cara aí, eu não concordo desde já. E eu quero muito que esse cara queime minha língua, porque se não queimar, vai entrar na reta o butico do Macis, do Rui Costa e do Rafinha, viu? Eu nem vou perder meu tempo criticando o Roger Machado, porque eu já estou fazendo isso antecipadamente. Mas se der errado, as minhas críticas vão todas para essa diretoria do São Paulo aí. Esses incompetentes. E não importa quem quis puxar o tapete do Crespo, o Macis tinha tudo para barrar. Porque ele é o presidente do São Paulo. Nada acontece se ele não quiser. Você quer um exemplo? A Leila Pereira. Já vai o Renato falar dessa mulher de novo. Ela pode ter todos os defeitos do mundo, né, além de trabalhar no Palmeiras, mas o que essa mulher tem é coragem, é pulso firme, é poder de decisão, é personalidade. Porque se não fosse por ela, o Abel Ferreira teria caído no 6º mês de Palmeiras. Mas a Leila Pereira não é populista, é por isso que ela vai segurar ele até o final do mandato dela. E não foi eu que tirei da minha cabeça e falei. Ela mesma falou. E espero não, eu tenho certeza que eu não vou demitir. Não vou. O Abel, se ele quiser sair do Palmeiras, não é? No final da minha gestão, eu saio de braço dado com ele. Tá? E se ele quiser continuar no Palmeiras, eu tenho certeza que o próximo presidente vai continuar conquistando muitos títulos com o nosso treinador. Mas ele tem contrato conosco até dezembro de 27. E eu não vou ter esse problema, você pode ter certeza. Nenhum momento passou na sua cabeça em mandar o Abel embora? Em nenhum momento? Não, nenhum. E eu sou uma mulher, Ricardinho, que eu sei exatamente o que eu quero. Exatamente. Eu administro o Palmeiras conversando com meus profissionais, mas a decisão é minha. Sempre. Qualquer decisão é minha. Ou certa ou errada,
A decisão é minha. E eu tenho uma virtude, eu sou uma pessoa que eu gosto de decidir. Porque tem gente que não gosta, não é? Não, eu adoro decidir. E se eu decidir errado, não tem problema, a gente volta atrás, tá? Mas o Abel, ele é um profissional, eu costumo dizer, ele é um profissional admirável, não só como profissional, mas como ser humano. No campo da diretoria do São Paulo falta pasto para tanto burro. E no nosso vizinho de muro, continua prosperando porque tem uma pessoa inteligente no comando. Uma observação aqui. Tem mais uma pessoa que supostamente estaria envolvida nos trâmites da demissão do Hernan Crespo e eu vou falar sobre esse camarada daqui a pouco. Eu só vou dar os créditos referente a esse vídeo que você acabou de ver. A Leila Pereira estava presente na cerimônia de premiação do Campeonato Paulista realizado pela Federação Paulista de Futebol. E nesse evento aconteceu uma coisa absurda. Eu não sei se você sabe, mas o destaque do Campeonato Paulista ganha um anel. Um anel muito bonito, diga-se de passagem. E quem ganhou esse anel foi o Flaco Lopes, que é um bom jogador. O ano passado, principalmente no comecinho do ano, eu elogiei muito ele, falei que adoraria ver o Flaco Lopes no São Paulo. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras falava, pode pegar. Mas aí deram oportunidade e ele virou isso que ele virou. Flaco Lopes é um baita de um jogador e mereceu ganhar esse anel aí. Porém, na minha opinião, o Flaco Lopes não foi o destaque desse Campeonato Paulista. Até porque o destaque é aquilo que se destaca tanto para o bem quanto para o mal. E o que verdadeiramente roubou a cena foi a árbitra Daiane Muniz, quando ela não apitou aquele pênalti escandaloso para o São Paulo. Quem tinha que ganhar esse anel é a árbitra Daiane Muniz. Indiretamente, o fato do Palmeiras ter ido para a final, ela teve aí uns 45, 50% de participação. Como o Hernan Crespo teve 50% de participação, né, 50% de culpa pela eliminação do São Paulo contra o Palmeiras, porque escalou o Luan e arrebentou o meio-campo do São Paulo, cortou a ligação. Só que, logicamente, isso não justifica a demissão dele. Mas rolou algumas coisas antes desse jogo aí que me chamou muita atenção. O pessoal perguntou para ele durante a semana se o Lucas Moura ia jogar, porque em Barueri também tem o tal do gramado sintético. E o Lucas Moura não gosta de jogar em gramado sintético. E deu para ver na cara do Hernan Crespo um certo incômodo em falar sobre isso. E eu também percebi o incômodo na cara do Lucas Moura quando estava falando sobre essa partida. Tá claro e evidente que ele não queria jogar. E quem não lembra da opinião do Lucas Moura sobre o discurso dos 45 pontos vindo do Hernan Crespo? Sobre a declaração do Crespo, ele sabe que não foi feliz naquela declaração, ele mesmo já se retratou com isso. Né? O São Paulo, independentemente do momento, da crise, o São Paulo não pode pensar dessa maneira. Né? Eu sou um sujeito muito curioso, até mais do que o normal. E depois que demitiram o Crespo, eu esperei algumas horas e fui ver o que as lideranças do São Paulo postaram em seus perfis do Instagram, que é uma rede social cujos jogadores são bem ativos por ali. Aí eu olhei o perfil do Jonathan Caleri, estava lá, uma homenagem para o Hernan Crespo, o Luciano fez a mesma coisa, mas quando eu cheguei no Lucas Moura não tinha absolutamente nada. Vários torcedores acreditam que uma das digitais nesse movimento de demissão do Hernan Crespo pertence ao Lucas Moura. Inclusive eu. E é uma opinião, não é uma constatação, tá bom? É importante deixar bem claro e desenhado para depois não se ferrar. Agora a pergunta que não quer calar. Será que esse novo treinador de São Paulo vai ter coragem de relacionar o Lucas para jogos em gramados sintéticos? E com esse devaneio travestido de questionamento, eu, Renato, vou ficando por aqui. Gostaria muito que você deixasse a sua opinião, pelo menos sobre esse assunto aqui Pausa embaixo. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.